queridas do Portal Tecnologístico, eu sou Marina Velar e eu vim falar aqui de um assunto quente: transição energética e logística. A gente está vivendo um momento muito delicado de pressão geopolítica e de diversos gargalos relacionados à operação no Estreito de Hormuz. Essa guerra do Irã traz impactos das mais diversas ordens, incluindo para profissionais da logística que ficaram ali embarcados e presos em situação de risco de vida, né? A gente sabe que é um problema da maior magnitude e isso nos faz pensar, né, como que a gente pode criar maior independência e maior sustentabilidade para os fluxos logísticos brasileiros. Muitas coisas têm sido feitas. Eu quero contar para vocês um pouquinho do que eu aprendi lá na Hannover Messe. A primeira coisa que eu notei desde esse evento, e continuo fazendo aqui discussões entre Brasil e Europa, é que existe sim uma grande expectativa no acordo comercial Mercosul-União Europeia como uma forma de destravar os fluxos, torná-los mais atrativos, reduzir realmente o custo logístico para ambos os países. É um fator que pode, né, ser incrementado, mas a gente tem também que pensar em relação a políticas protecionistas de lado a lado, né? Em relação à Europa, existe sim uma grande preocupação do lobby europeu em relação à produção, sobretudo agrícola, do Brasil. E, por outro lado, a gente está com uma série de pessoas já pensando em soluções, né? Não só de redução dessas práticas protecionistas, mas como tornar esse transporte mais eficiente entre os continentes. Outro ponto é que as soluções energéticas brasileiras inovadoras ganharam muito destaque no cenário internacional. E o principal problema, eu já antecipei: fontes protecionistas, criações de barreiras artificiais que às vezes são regulatórias, sistemas que não dialogam, forma de medir a redução de emissão de carbono, por exemplo, certificações, são pontos aí que a própria Europa internamente está sofrendo para fazer a internalização das diretivas. E também a gente tem no comércio internacional uma dificuldade, né? Como é que a gente vai criar uma forma desses sistemas dialogarem? E uma coisa que aconteceu na Hannover Messe que foi assim, gente, política exterior do Brasil no seu pico, no seu melhor, foi que o Lula abriu a feira sentando a boleia de um caminhão Mercedes-Benz que usou biodiesel brasileiro, mais precisamente biodiesel B8 da Bivante. E foi demonstrada a eficiência desse combustível. Então, o tema da desfossilização, né, que é um tema que preferem muitos do que falar em descarbonização, porque a gente não deve tirar o carbono do mundo, ele é importante. Vai passar necessariamente pelo uso do etanol, do biodiesel, né? Nesse caso, lá do Bivante, houve uma redução de emissão de 99% de gases de efeito estufa do tanque à roda e no processo produtivo, na cadeia de produção inteira, aproximadamente 63%, comparando com alternativas de combustível alemão. E a partir de agora eu vou considerar esse ato como a nossa revanche do 7-1. Brincadeiras à parte, a gente também teve um papel muito importante de grandes líderes da infraestrutura logística para falar dessa descarbonização, sobretudo do uso de moléculas verdes, né, de combustíveis e de moléculas alternativas, como o caso do hidrogênio verde, da amônia, tendo ganhado muito destaque, por exemplo, o Porto de Pecém, o Complexo de Pecém. E sabe o que eu queria também destacar no final? Mulheres na liderança desses processos, porque a gente sabe que nós, mulheres da logística e da energia, muitas vezes temos que lutar muito para ocupar esses espaços, e eu acho que recordistas de participação em diversos painéis com qualidade altíssima e fluência em diversos idiomas. Cumprimento Isabela Coletes, da GIZ Brasil, Fernanda Delgado, líder da principal associação de hidrogênio verde do Brasil. Trouxeram uma representatividade feminina do mais alto nível para o evento. Aprendo um monte com elas e saí de lá esperançosa, não com um discurso de PowerPoint, de vender ideias mirabolantes sobre a transição energética, mas de realmente pensar em quais são os arranjos que vão levar a decisões finais de investimento. Então, são mensagens que eu quero trazer para vocês com esperança.